Deixa eu ver aqui o comentário do meu irmão Edinaldo Nogueira. Eu estou aqui na minha casa, mas sempre estou levando a palavra de Deus. Deixa eu ver aqui o comentário do meu irmão Edinaldo Nogueira. Ele colocou aqui, deixa eu ver. Deixa eu botar o outro óculos. Tem muito que pensa que para ter comunhão com Deus tem que estar dentro de uma igreja. Comunhão com Deus é viver na palavra, ser submisso a Cristo, não a pastor. Amém, meu irmão Edinaldo Nogueira. Outro comentário que ele colocou aqui. Então, isso é verdade, irmãos. Deixa eu aproveitar esse comentário do irmão Edinaldo Nogueira e fazer uma observação para você entender. Os pastores hoje centralizaram tudo de Deus dentro desse lugar chamado igreja, onde eles exclusivizam toda a vida com Deus, fazendo você entender que tem que ser feita ali dentro, daquele lugar chamado igreja. Não, você só tem comunhão com os irmãos que estiver na igreja, participando do andamento da igreja, dos trabalhos, dos rituais, dos cerimoniais, dos sacrifícios, das obrigações. Não, gente, não. Jesus não ensinou isso para ninguém. Isso quem ensina são muitos pastores, que centralizam toda a vida de Deus para os seus discípulos dentro das igrejas. A igreja, o local de reunião pública, onde os irmãos vão se congregar, deve ser um local para o ensino da palavra, para formar em você o conhecimento de Cristo. Só que eles, muitos pastores, pegaram esse local e mistificaram. Colocaram esse local como meio de você encontrar Deus. Eles fazem desses locais, eles mistificam este local chamado igreja, colocando no seu entendimento que se você não estiver ali, porque ele quer você ali, naquele local, dando andamento e funcionamento ao trabalho da instituição. Se você não estiver ali, você não está buscando a Deus, você não é de Deus, você não tem comunhão com os irmãos, você não está salvo. Tem muitos pastores que pregam isso, formam esse entendimento na mente de muitos irmãos que infelizmente estão sendo escravos em devoção religiosa, sacrifício em obrigação religiosa dentro das igrejas, que é de tolo. A igreja não é local nenhum de encontrar a Deus, não é casa de Deus, não é lugar de adorar a Deus. Estou falando aqui para abrilhantar mais e colaborar com o comentário do meu irmão Edinaldo Nogueira lá de Sergipe. Tem muitos pastores que pregam isso mesmo. Não, você só pode ter comunhão se estiver na igreja. Mas a igreja que eles falam é o local, a casa de alvenaria, a instituição. Só que Jesus não ensinou isso. Se você lê a palavra de Deus, na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 1, versículo 7, a palavra de Deus vai dizer assim: se vocês estiverem na luz, como na luz ele está, teremos comunhão um com os outros. A minha comunhão com o meu irmão na fé não é estabelecida dentro de uma igreja. É principiada na doutrina, na palavra, na fé. Há uma só fé, há um só corpo, há uma só cabeça, há uma só esperança, há um só batismo, há um só Senhor. Se você está dentro dessa verdade, eu tenho comunhão com você. Não importa se eu não estou aí junto com você, mas eu estou comungando com a sua fé, com o seu entendimento, porque eu estou dentro dessa fé. Está entendendo o que é comunhão, irmão? Não é ajuntamento. Porque tem muita gente juntando-se que não tem comunhão. Comunhão não é estar junto. Comunhão é concordar. A palavra de Deus vai dizer, lá em Efésios capítulo 5, eu vou ler aqui porque eu gosto de mostrar, porque eu sei que vocês aí sempre me acompanham e querem conhecer a verdade, pela verdade que eu prego, que é a palavra. Olha o que diz a palavra de Deus em Efésios capítulo 5, no versículo 10, aprovando o que é agradável ao Senhor. Versículo 11, e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, antes condenai-a. Então, eu não tenho comunhão com quem não comunica com aquilo que agrada a Deus, com quem está numa fé que não condiz com a verdade do Evangelho. Eu não tenho comunhão pelo fato de estar dentro de uma congregação, no meio de um povo, dentro de uma instituição. Isso não me leva a ter comunhão com os irmãos. O princípio da minha comunhão é a fé, é a doutrina, é a esperança, é a submissão a quem? Ao senhorio de quem? Não é ao senhorio do pastor, é ao senhorio de Cristo. Então eu tenho comunhão com você
O irmão Adinaldo Nogueira, meu grande amigo e irmão que eu conheci aqui, nessa plataforma do Face, ele está lá no estado de Sergipe, na cidade de Buquim, no sítio de Olho de Água. Eu não conheço nem para onde vai esse lugar. Mas eu estou em comunhão com o irmão Adinaldo Nogueira. Você está entendendo? A minha comunhão com meu irmão é em espírito, é na fé. Pelo fato da gente não estar congregando fisicamente, isso não nos separa da comunhão. Comunhão não é dentro da igreja. Comunhão é na fé, é na esperança, é na doutrina. O irmão está lá do outro lado, no estado de Sergipe. Eu estou aqui em Recife, Pernambuco. Mas eu estou em comunhão com meu irmão Adinaldo Nogueira. Está entendendo isso? Então, os pastores pregam, muitos, a maioria, que se você não estiver dentro de uma igreja, não é salvo. Não tem comunhão com os irmãos. Não está servindo a Deus. A maioria dos pastores pregam que você tem que ir para a igreja adorar a Deus, buscar a Deus, para receber bênção de Deus, vitória de Deus. Isso está errado, gente. Isso não é doutrina de Cristo. Isso não é doutrina para a igreja de Cristo. Isso é os homens que pregam, aonde eles centralizaram tudo dentro das igrejas. Quando a Bíblia vai dizer, vou falar aqui do outro ponto, que o irmão Adinaldo Nogueira colocou, que muitos pastores querem que a gente se submetam a eles. Cobram dos irmãos que estão lá, seguindo eles no ministério deles, obediência e juramento a eles. Tem um pastor que pregou dizendo que os irmãos tinham que jurar fidelidade à doutrina da igreja, do ministério, aonde o pastor presidente é o dono. O povo de Cristo nunca foi chamado para ser submisso a homem, para estar jurando fidelidade a homem, para seguir e ser conduzido por homem. Ah, mas irmão Wellington, o senhor está saindo da palavra, porque a palavra diz, obedecei vossos pastores, a quem vão prestar conta de suas almas. Concordo com você, eu conheço a Bíblia. A Bíblia fala isso. Obedecei vossos pastores, mas vem cá. Por que vocês também não pegam aqueles textos que a Bíblia diz, obedecei vossos patrões? Qual é a diferença do pastor para o patrão? A obediência aí está no princípio de respeitar as autoridades constituídas. Respeitar. Não é se submeter sem questionar. Porque a Bíblia também diz, obedecei vossos pastores. Mas também a Bíblia diz, a mulher esteja submissa ao marido, a quem ela deve obedecer, porque quem é o cabeça da mulher não é pastor de igreja. O cabeça da mulher, da família, é o marido. Tem famílias que quem domina são os pastores de igreja. Tem pessoas que entregam suas vidas na direção de pastor de igreja. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia vai dizer que os filhos obedeçam aos pais. Então, a obediência está dentro do respeito daqueles que estão com autoridade, dentro dos grupos. Está entendendo isso? Mas a Bíblia vai dizer que a quem nós devemos seguir é a Cristo, praticar a doutrina dele, ser fiel e estar firmado na doutrina dele. Não é a pastor, não é a igreja. A Bíblia vai dizer, seja qual for o homem, pastor, papa, padre, presidente, quem for, se alguém vem ter convosco e não traz a doutrina de Cristo, não receba. Mas é o pastor presidente. Ele não está te ensinando a doutrina de Cristo. Ele não está conduzindo você no preceito de Cristo. Ele não está te formando no conhecimento de Cristo. Aparta-se dele. Não dê ouvido a ele. Não considere como na fé, porque ele não está sendo guiado por Deus. Você tem que ler a palavra para ficar conhecedor da verdade, para se defender. Sabe por que você está com a sua vida entregue ao teu pastor, submisso e praticando, sendo devoto à tua igreja? Porque você não conhece a verdade. Não é liberto ainda. Jesus vai dizer, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando Jesus fala isso, ele fala no contexto do entendimento religioso, que os judeus estavam presos, pensando que estavam na vida com Deus. Dá uma olhadinha lá em João, capítulo 8, versículo 31 ao 32. Você vai ver Jesus falar isso e está dentro desse contexto. Quando os judeus começam a crer em Jesus, Jesus vai dizer a eles assim, olha o que Jesus vai dizer. Se vocês guardarem a minha palavra, serão verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você está guardando a palavra de quem? Você está sendo doutrinado e conduzido numa regra de fé e prática
pela direção de qual doutrina? É a de Cristo? Ou é da tua igreja batista? Da tua igreja assembleia? Ou do teu pastor, teólogo, doutor, bacharel? Quem está instruindo você? Quem é o teu mestre espiritual? Quem é o teu guru? Quem é o teu guia espiritual? É o pastor da tua igreja? Ei, cuidado. Ele é homem. E o homem se corrompe. E muitos pastores estão corrompidos. E muitos pastores são pedra de tropeço. E muitos pastores são inspirados por Satanás para levar o povo a viver movimentos vãs, evangelhos anátemas, ventos de doutrina, doutrina de demônios, por onde muitos estão apostatando-se da fé, seguindo doutrina de demônios, aonde? Dentro de muitas igrejas, movimentos místicos, possessão, o povo manifestado, sem equilíbrio, sem noção, sem entendimento, vivendo que nem menino, pulando, rodando, gritando, subindo parede, dentro desses movimentos de igreja. Conduzido por quem? Por tais pastores, por tais profetas, por tais pregadores que diz que é homem de Deus. Cuidado. Você não foi chamado para seguir nenhuma igreja, nenhum pastor. Há uma só igreja que você tem que ser membro dela, que é pessoas. O corpo de Cristo não é uma instituição. A igreja de Cristo não é uma instituição, seja ela qual for, nenhuma. A igreja de Cristo, essa instituição que Deus estabeleceu na terra, ela é formada por pessoas, não é por tijolo de alvenaria. Vou dizer mais uma vez, para você aprender essa verdade. A igreja de Cristo, essa instituição mística, divina que é do céu, Deus estabeleceu na terra. Ela não é formada por tijolo e areia nem cimento. Ela não é uma casa de alvenaria. Essa igreja de Deus que está na terra, ela é formada por pessoas que se convertem a Cristo. São seladas pelo Espírito Santo para ser parte do corpo de Cristo. Individualmente membro que forma o corpo, igreja de Deus na terra. Na terra. Você está entendendo isso? Então, parabéns, meu irmão Edinaldo Nogueira, pelo comentário. Eu apenas aqui colaborei, trazendo uma observação mais ampla, para a gente entender, porque muitos estão com a mente cauterizada, presa, dentro da tradição de igreja, escravos de devoções e práticas religiosas, vivendo uma vida de adoração a Deus em vão, estando com o nome de que vive, estando mortos, aglomerado dentro dos seus locais chamados igreja, pensando que Deus está ali manifestando o poder dele, e ele está fora, não está dentro. Por quê? Deus, para estar em você, e você tem que estar nele pela palavra dele. Não é pelo local, não é pelo ambiente, não é pelo culto de poder. Jesus vai dizer, João 7, João 15, 7. Se vocês estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, o lugar que eu devo estar, e o que deve estar na minha vida me guiando, é a palavra de Cristo. O lugar que eu devo estar é em Cristo pela fé. E o que deve estar me guiando, me conduzindo, é a palavra dele em mim. Está entendendo aqui, ó? A palavra de Cristo tem que estar aqui no meu entendimento, para eu não me corromper. A palavra de Cristo é a luz que ilumina a minha mente. Eu tenho que estar nela, andar por ela, se conduzir por ela, nesse mundo de trevas. Os conceitos religiosos, as doutrinas dos homens. A doutrina de Cristo é o princípio para me guiar. É o princípio para eu me conduzir numa vida verdadeiramente devota e praticante da fé em Deus, pela doutrina de Cristo. Que Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus. Medite, que instrução maravilhosa, não é? Não estou me gabando aqui, estou glorificando a Deus, porque Deus tem levantado não só eu, muitos homens, para levar a luz dele, para iluminar a mente dos simples, que estão sendo desviados da fé, que estão obscurecidos da verdade, que estão sendo privados da verdade. Que nesta hora, a luz de Deus, por essa instrução, possa estar iluminando a tua mente e o teu entendimento, em nome de Jesus. Amém? Fica na paz, meu irmão Edinaldo Nogueira. Deixa eu ver aqui mais um comentário dele. É verdade, a igreja de Cristo somos nós, reunidos em Cristo, um só corpo. Amém. Não reunidos dentro de estrutura de alvenaria. Nós estamos reunidos em Cristo, pela fé, pela esperança, pelo batismo, pelo senhorio de Cristo em nossas vidas. Fique na paz, meu irmão.